Olá, bom dia para você. Terça-feira, 24 de março de 2020, começa mais um Band Cidade, primeira edição, aqui na tela da Band Amazonas. Campanha de vacinação contra a influenza começa hoje em Manaus. Nesta primeira etapa, os idosos são prioridade. Você vai ver também como falar com as crianças acerca do novo coronavírus, o Covid-19. Participa com a gente, 99205-1478, 99205-1478. Lembrando que também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só você digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também de todos os bastidores da nossa programação. A gente já começa falando que o governador do Amazonas decretou a proibição do transporte fluvial para passageiros. A medida de prevenção ao novo coronavírus gera polêmica no estado, que tem as embarcações como principal meio de transporte intermunicipal. O Amazonas, inclusive, já contabiliza casos de coronavírus, né? Já são mais ou menos, aí já passam de 30. A gente acompanha essas informações a partir de agora. O decreto assinado nesta semana pelo governador Wilson Lima determina a suspensão por 15 dias do tráfego fluvial de passageiros em todos os 62 municípios do Amazonas. Apenas o transporte de mantimentos segue normalmente. A medida pegou a população de surpresa. Chega agora, né, para entregar, só disseram dia 15. Neste sábado, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, a ARCEPAM, deu início às fiscalizações nas embarcações de pequeno, médio e grande porte, dentro dos limites territoriais do estado. Este barco-recreio, atracado no Porto Central de Manaus, estava lotado e tinha como destino o município de Tapauá, distante a 449 quilômetros da capital. Com a viagem cancelada na noite dessa sexta-feira, os 196 passageiros dessa embarcação tiveram que pernoitar aqui dentro. Após a decisão da Capitania dos Portos do Estado do Amazonas, para evitar a aglomeração, o barco só pode partir com os passageiros residentes no município de Tapauá, no interior do estado, o que representa apenas 40% da capacidade. Eles podem levar o perigo do vírus para o seu município. Isso seria importante eles tomarem essa conscientização, que seria bem melhor, inclusive, para o município. O Amazonas registra 7 casos confirmados da Covid-19 e todos eles estão na capital. Segundo as autoridades, a medida visa conter a disseminação do novo coronavírus no interior do estado. Os gastos que a gente está tendo, a prefeitura não vai repor isso para nós. Faça o exame para poder eles dizerem que a gente está infectado ou não. Para não ficarem no prejuízo, os passageiros com viagem marcada serão reembolsados, mas muitos deles não têm onde ficar na capital e exigem solução das autoridades. O quarto que a gente estava era aluguel de 3 meses, já acabou. Não tem como a gente ficar, já foi entregado a chave do quarto e tudo, a gente vai ficar onde? Agora, se o governador acha que se a gente for para Tapauá vai contaminar, ficar aqui é pior, que tá todo mundo, tem muita gente doente aqui, vai ficar exposto pior, e se morrer, e aí ele vai mandar alimentação para a gente aqui no barco. Olha só, e começa hoje a campanha nacional contra a influenza. Nessa primeira etapa, os idosos são prioridades. Quem traz as informações para a gente é a repórter Isabela Bastos. A gente vai continuar a informação, daqui a pouquinho a gente coloca essa informação da Isabela Bastos em relação à vacinação que começa hoje aqui na capital amazonense. Enquanto isso, olha só, o complexo turístico da Ponta Negra está fechado por 15 dias. A medida é mais uma forma de evitar a transmissão do novo coronavírus. O acesso à praia está assim, fechado. A Fieta impede a população de descer para as margens do rio. Para garantir o cumprimento da determinação, policiais militares e a Guarda Municipal estão de prontidão em vários pontos. Considerando que à noite, a partir das 3, 4 horas da tarde, é o horário que tem mais público na praia no calçadão Ponta Negra, acredito que nesse horário é o horário que a gente precisa trabalhar com mais efetividade e possivelmente a gente vai estar com um grupo de pessoas bem maior na operação também. Na orla da Ponta Negra, o calçadão também vai ser fechado. A intenção é orientar todas as pessoas que estiverem no complexo turístico a ficar em casa. Aqui nessa área ficarão as grades para impedir a população de ter acesso ao complexo turístico da Ponta Negra. Durante 15 dias, um dos maiores cartões postais de Manaus vai permanecer fechado para o público. Tudo isso para conter o avanço do novo coronavírus na capital amazonense. Há 2 semanas, as atividades na faixa liberada estão suspensas.
tudo para evitar aglomeração de público. E mesmo com a quarentena, ainda teve gente que descumpriu o isolamento e foi caminhar na orla. Por isso, o reforço policial no local pede para que essas pessoas voltem para as suas casas. Foi o segundo dia de operação na Ponta Negra. Nós estávamos com um efetivo de 30 homens aqui fazendo a orientação do povo. O objetivo é esse, orientar o povo, não é impedir ninguém de aproveitar o calçadão da Ponta Negra para fazer atividade, uma caminhada, isso, aquilo, outro. O Amazonas possui mais de 20 casos confirmados do novo coronavírus. Além do complexo turístico da Ponta Negra, bares e restaurantes também foram fechados por 15 dias. Infelizmente, as pessoas acabam subestimando, né, a gravidade da Covid-19. Infelizmente, talvez a maioria das pessoas não chegou a ter a consciência de que o negócio é muito sério, está muito sério. Os números confirmados da Covid-19 todo o tempo estão sendo atualizados. Então, assim, esse cenário pode ser diferente futuramente, dependendo das condições de agora. Então, quando mais cedo entendermos que a gente pode mudar o futuro, melhor. Então, assim, é para ficar em casa? Vamos ficar em casa. Funcionam apenas aqueles serviços essenciais. E quando a gente fala de essenciais, são os serviços de saúde, jornalismo, né? A mídia, no caso, dentre outras funções também. Então, é importante entender, sim, que é fundamental ficar dentro de casa. Inclusive, os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Amazonas expediram recomendação à Fundação de Vigilância em Saúde e à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que estabeleçam de maneira coordenada e com urgência barreiras sanitárias em portos, terminais rodoviários e aeroportos do estado pelos próximos 60 dias. A ideia é conter a proliferação do novo coronavírus, o Covid-19. Entre os motivos listados estão a declaração do governo federal de que o vírus já está sendo transmitido de maneira comunitária, quando não há como descobrir quem transmitiu e que a circulação de pessoas é um dos maiores fatores de risco ao contágio. A medida recomenda que haja aumento de quantidade de profissionais trabalhando no controle feito aí pelos órgãos nas respectivas localidades citadas, bem como orientação aos viajantes quanto a medidas de proteção individual em português, espanhol e inglês. A gente agora dá um tempo nesse assunto do coronavírus, né, para a gente falar da previsão dos astros. E a gente já começa com você, Ariano. A Lua vai realçar todos os pontos fortes do seu signo. Sua iniciativa, determinação e ousadia vão inspirar os colegas e você vai poder contar com o apoio deles para concretizar as suas ideias. Apenas controle suas reações e não abuse da autoridade, ok? Números da sorte, 59, 14 e 50, cor dourado. Para você de Touro, evite comentar seus planos e projetos com os outros, pois nem todos vão merecer a sua confiança. Prefira agir com discrição e ir comendo ali pelas beiradas até sentir que chegou a hora certa de agir, tá bom? Números da sorte para você, 15, 87 e 51, a cor verde. Para você de Gêmeos, de olho no futuro e com a preocupação de garantir uma vida melhor para você e dos seus. Você pode pensar em retomar os estudos e buscar novos caminhos para a sua profissão. Amigos vão estar ao seu lado para o que você precisar, portanto você pode contar com eles, especialmente com os mais experientes, tá bom? Agora anota aí os números da sorte, 61, 34 e 43, a cor rosa claro. Câncer, a carreira estará entre as suas prioridades e você deve explorar ao máximo os seus talentos, mas evite mudar o rumo das coisas, tá bom? Em time que está ganhando, não se mexe. A Lua acentua sua vaidade e tire um tempo para cuidar do visual. Números da sorte, 62, 44 e 89, a cor marrom. O Band Cidade primeira edição vai para o intervalo, gente, volta já já. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Coronavírus é um assunto que está em evidência em todo o mundo.
como lidar com as informações compartilhadas nas redes sociais e nas mídias sociais também, e como as crianças podem passar por isso e receber essas informações. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com a pediatra Ana Cristina, que responde os nossos questionamentos, seguindo as recomendações de prevenção, que é o que? Ficando em casa. Doutora, bom dia para você. Primeiramente, explica para a gente como é que as crianças, ou melhor, elas são fáceis de contaminação? Oi, Flávia, bom dia. Seguindo as recomendações aí de isolamento domiciliar, hoje a gente vai de home office. Falando um pouquinho sobre a contaminação pelo SARS-CoV-2, que é o vírus, nome do vírus do coronavírus, que está causando essa infecção, essa pandemia aí no mundo todo e chegou agora na nossa cidade. Falando um pouquinho sobre a contaminação em crianças, parece, pelo que a gente tem observado em outros países, que ele poupa de certa forma as crianças. Então, quando as crianças são acometidas, são casos leves, no máximo moderados, pouquíssimos relatos de casos graves em crianças, mas elas podem ser acometidas sim. Não é o grupo de risco maior, não é o grupo que está sendo mais infectado, acredita-se que é uma alteração de receptores dentro do pulmão, uma coisa mais técnica um pouquinho, mas seria uma alteração anatômica que faz com que as crianças, de certa forma, sejam menos suscetíveis, peguem menos o coronavírus, o que não tira a preocupação dos pais e dos familiares, é claro. Exatamente, é um assunto que as pessoas elas têm bastante ali preocupação, mas agora eu te pergunto, pediatra, quais são os cuidados que os pais devem ter com os filhos? Quais são esses cuidados necessários? Quais são os cuidados que os pais devem ter com os filhos e com os bebês? É o mesmo que a gente deve ter com toda a família. O isolamento domiciliar é muito importante. A nossa população precisa entender que isolamento domiciliar não é férias. Então é para ficar em casa com os moradores da casa. Não é para visitar a vovó, visitar a tia, não é para brincar no parquinho, não é para ir passear, não é para ir no shopping, nada disso, é para ficar em casa, não é férias, é isolamento domiciliar. Só sair em casos de extrema necessidade. Mesmo dentro de casa, manter o distanciamento o máximo possível. 1 a 2 metros de distância é o que a gente orienta. Claro que no caso das crianças e dos bebês isso é mais difícil, o contato acaba sendo mais íntimo. Evitar de pegar na mão do bebê, evitar de beijar o rosto do bebê. Quem estiver gripado, que estiver tossindo, evitar de usar o paninho, o lenço de pano. Usar o lenço descartável é mais interessante. Lavar as mãos com água e sabão é muito importante. A gente está vendo uma corrida louca aí na nossa cidade por álcool a 70%. O álcool a 70% realmente mata o vírus, mas a lavagem das mãos com água e sabão, além de ser muito mais fácil, muito mais barato, é também tão efetivo quanto o álcool a 70%. Então, lavar bastante as mãos, isso também é muito importante. Evitar aglomerações, de forma alguma ficar em grupos grandes. Evitar festinha, não é o momento. Então o momento realmente é de cuidado, é de atenção. Não é de pânico, mas de cuidado. Agora, doutora, esse assunto é extremamente importante em momento em que muitas pessoas estão evitando de pegar, de ter o contato físico com outras pessoas. Eu te pergunto, só os pais devem carregar os seus bebês? Como a Covid-19 é uma infecção que é transmitida de pessoa a pessoa através das gotículas respiratórias, que saem no espirro, na saliva, na tosse, também podem estar em superfícies que uma pessoa doente entrou em contato, então é importante a gente lembrar essas coisas. Como ela é transmitida de pessoa a pessoa, quanto menos gente tiver em contato com o bebê ou com a criança, melhor. Então, se a gente tiver como restringir só aos pais carregar um bebê no colo, com certeza é uma medida que vai ajudar. Agora, em relação a esses cuidados, por exemplo, da avó para com os netos, por que evitar esse contato? Bom, os avós, os idosos maiores de 60 anos, principalmente os que têm outras comorbidades, quer dizer, que são hipertensos, que são diabéticos, o que é muito comum nessa idade, são grupo de risco. Geralmente, o que a gente observou em outros países é que quando eles são acometidos pelo coronavírus, são quadros mais graves do que nos pacientes jovens. Então, por isso são um grupo de risco, por isso essa atenção especial com eles. Os vovôs não devem ficar com as crianças porque muitas vezes as crianças podem ser portadores assintomáticos. O que é isso? Eles têm o vírus, pegaram o vírus, mas o vírus não causou doença
por não causar doença, não tem sintomas, então ninguém sabe que eles têm o vírus. Mas o vírus pode ser transmitido por essas pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado. As crianças podem estar transmitindo o vírus sem estar doentes. E aí o idoso pega e vai acabar aparecendo os sintomas e na maioria das vezes de forma grave. Então quem puder evitar o contato direto das crianças com os avós, ajuda bastante. Na verdade, quanto mais isolados os idosos puderem ficar, quanto mais reclusos em casa e contato com menos pessoas eles puderem ter, melhor, mais chance da gente passar por essa crise sem ter tantos mortos, tantos óbitos como a gente viu em outros países. Doutora, é extremamente importante isso que a senhora está falando, assim, além do básico, né, que as pessoas sabem, que é evitar o contato, higienizar bastante as mãos, higienizar os celulares e tudo mais, mas como é que a gente pode prevenir, quais são as outras medidas preventivas em relação à Covid-19 para com as crianças? Eu acho que atualmente essa é a pergunta de $1 milhão, como prevenir a Covid-19. Existem muitos trabalhos no mundo todo tentando achar essa resposta, está se trabalhando em cima de vacina, tentando conseguir uma vacina, já existem algumas que estão em fase de teste, mas não estão liberadas e sem querer desanimar a população, mas isso não vai acontecer para esse surto de agora. Provavelmente essa vacina só deva ser liberada para a população a partir do ano que vem. A gente não tem como liberar isso sem fazer grandes testes, sem fazer alguns exames específicos, seguir todo um protocolo que é feito para todos os tipos de vacina. Então, por enquanto, o que se tem realmente é o isolamento domiciliar, lavagem das mãos, vamos insistir nisso, é muito importante e é a forma que se tem de prevenir. Infelizmente, nesse momento, é o que se tem. Muitas pessoas, inclusive, acabam falando que a vitamina C previne, a vitamina C previne. De fato, a vitamina C previne. Como é que é essa história? De fato, isso existe, doutora? Essa é uma dúvida muito comum da população. Existe muito mito em relação à vitamina C e à gripe, a influenza, o resfriado comum, usando a vitamina C como prevenção. Não existem estudos que comprovem que realmente a vitamina C tem algum efeito de prevenir nem a gripe comum, muito menos o Covid-19. O que a gente precisa é ter uma imunidade boa. Quem que vai trabalhar a nossa imunidade? Não é tomar vitamina C efervescente todo dia de manhã, mas você trabalhar todos os dias numa alimentação adequada, numa alimentação mais saudável, dormir bem é fundamental, ter hábitos de vida saudável, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, tudo isso vai ajudar na tua imunidade de um modo geral. Então, claro que quem está em estado de saúde melhor tem mais chance de passar por uma infecção, passar pela Covid-19 sem chegar a um quadro de óbito, a um quadro de internação mais grave de UTI, qualquer coisa assim. Mas realmente não tem nada milagroso. Então, a vitamina C ela só deve ser usada em casos específicos prescritos pelo médico. Não há necessidade de tomar e nem benefício de tomar ela regularmente todos os dias, seja criança ou seja adulto. Olha só, muito interessante. Agora, doutora, em relação aos sintomas, quais são assim os sintomas? Porque muitas pessoas acabam que confundindo, né? Então, assim, quais são os sintomas que a gente pode... Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Os principais sintomas da Covid-19 são febre, tosse e dificuldade de respirar. Também existem relatos de dor no corpo, fadiga, aquela sensação de cansaço, alguns sintomas gastrointestinais como náuseas e diarreia, mas não é o mais característico. O mais característico, seja em criança ou em adulto, é febre, tosse e a dificuldade de respirar, que são os sintomas que a gente está procurando, que a gente está usando para triar os pacientes que vão realizar o exame para a Covid-19. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Portanto, essas são as informações em relação a como a gente deve lidar com a Covid-19 em relação às crianças. Agora, trocando um pouco de assunto para falar de influenza. Começa hoje a campanha nacional contra a influenza. Nessa primeira etapa, os idosos são prioridade. Quem traz essas informações para a gente é a repórter Isabela Bastos. Começa a partir de hoje a campanha de vacinação contra o vírus da influenza. A campanha nacional foi adiantada do mês de abril para o mês de março, tendo em vista o avanço da contaminação da pandemia de Covid-19.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pela primeira vez os idosos que fazem parte do grupo de risco serão vacinados em casa. Para isso, eles devem preencher dados num site disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre os dados requisitados está o número do CPF, nome completo, data de nascimento e outros dados relacionados ao local de moradia, como CEP, número da casa e complemento. A campanha vai até a casa dessas pessoas para fazer a vacinação. Outro grupo que também vai receber prioritariamente a vacina são os profissionais de saúde. Isso porque, segundo a ciência, estão mais expostos ao novo coronavírus. Segundo os dados da Secretaria, mais de 500 mil de pessoas devem ser vacinadas nessa primeira etapa. Desses, mais de 111 mil são idosos acima de 60 anos. A campanha vai acontecer até o final do mês de maio e vai vacinar ainda os outros grupos para receber a dose contra o vírus da influenza. A gente confere agora a previsão do tempo para cá, para a capital e também para o interior do estado com Maedra Pacheco. Maedra, bom dia para você. Como é que fica o tempo aqui para a gente? Bom dia, Flávia. Ontem aconteceu a maior chuva do ano aqui na capital. Por enquanto, a expectativa para hoje aqui em Manaus é de sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer momento. Em Maués, a previsão é de chuva forte, abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Envira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora a mesma previsão para o município de São Gabriel da Cachoeira. Com o tempo bem nublado, a chance de chuva chega até 90%. Olha só que situação. Agora, Maedra, como é que ficam as temperaturas para essas áreas pelas quais você já citou aqui para a gente? Então, Flávia, em Manaus a temperatura é de mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Maués a mínima é de 22 e máxima de 29 graus também. Agora em Envira temos a mínima de 23 e máxima de 32 graus. E em São Gabriel da Cachoeira, a mínima é de 22 e máxima de 30 graus. Flávia, eu volto com você. Obrigada, Maedra Pacheco, pelas informações. Agora a gente vai dar a previsão dos astros e a gente já começa com você, Leão. Você vai se interessar por tudo que possa abrir novas oportunidades para a sua vida. Cursos, treinamentos e parcerias com pessoas bem-sucedidas estão entre aí as dicas dos astros para garantir aí o progresso que tanto deseja. Também há indícios de sociedade vantajosa com alguém maduro e responsável. Números da sorte para você: 45, 36 e 27, a cor branco. Virgem, os astros darão uma força para você se recuperar bem de um problema de saúde. Faça a sua parte, cuide-se, tá bom? Direito, inclusive no trabalho, pode enfrentar algumas mudanças e será preciso saber se adaptar sem reclamar. Só use a sua energia no que for realmente importante, tá bom? Números da sorte para você: 46, 73 e 1, a cor dourado. Libra, a lua estimula as parcerias e sociedades, por isso procure os colegas e juntem forças para conquistar os objetivos em comum. O apoio de uma pessoa mais velha e experiente pode ser muito valioso. No campo sentimental, o desejo de viver uma relação duradoura será maior. Por isso, busque alguém que queira compromisso. Se já achou, é só saber valorizar e também investir na relação. Números da sorte: 29, 56, 20. A cor para você, libriano, é vermelho. Escorpião, seu pique para o trabalho será enorme. Você vai encarar as tarefas com muita determinação. Priorize as coisas se você domina e sente segurança para fazer, tá bom? Boa parceria com parente ou com alguém mais experiente. Na vida 2, fase estável e segura. Só evite discutir por problemas de rotina. Números da sorte: 21, 30 e 48. A cor azul vivo. E o Band Cidade, primeira edição, gente, vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Band Cidade, primeira edição de volta na tela da Band Amazonas. Vamos até a redação de jornalismo da Band Amazonas conversar com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Kelly, bom dia para você.
Bom dia, Flávia, um bom dia a todos. O destaque de hoje vai para a capital da Índia, Nova Delhi, que vai ficar em isolamento até o dia 31 de março. Isso foi anunciado no domingo pelo governo do país. O plano é manter os cidadãos dentro de casa para evitar aí o agravamento da epidemia de coronavírus. Para conter essa pandemia, as autoridades começaram gradualmente a colocar em um bloqueio uma parte da população. De 1 bilhão e 300 pessoas, o governo da Índia interrompeu aí os voos domésticos e colocou quase toda a população, que é a segunda maior do mundo, em isolamento pleno nesta segunda-feira. A polícia e profissionais da saúde estão operando, mas os estabelecimentos comerciais foram fechados. Os bancos pediram aos clientes para usar a internet. Além disso, foi dada à polícia a autoridade de punir quem violar as novas regras. Flávia, e em meio aí a centenas de casos suspeitos de coronavírus no Brasil, um casal de noivos que iria realizar uma festa em São Roque, no interior de São Paulo, para mais de 300 convidados, precisou adiar o tão esperado dia do sim perante o público e improvisar aí um casamento virtual. Letícia Gandara e Davi Lima, ambos de 23 anos, acharam prudente manter os convidados em suas casas, em vez aí de participar de uma grande festa, que seria realizada no último sábado, no dia 21, em um sítio. Porém, para não deixar de comemorar a união, o casal fez uma pequena cerimônia e transmitiu ao vivo pelas redes sociais. Ficou legal. E olha só, Flávia, a Polícia Civil de Santa Catarina realizou uma abordagem bem inusitada para que as pessoas cumprissem as medidas de quarentena devido à pandemia do coronavírus, em que a ordem é ficar em casa. Uma tempestade de areia foi realizada durante um sobrevoo de helicóptero do Serviço Aeropolicial na última sexta-feira, na Praia da Galheta. De acordo com os agentes, ao verificar que algumas pessoas estavam ali tomando sol e não respeitando as medidas, os membros da corporação sobrevoaram mais perto da praia, causando o vento que levantou aí a areia. A corporação informou que a ação ocorreu durante a fiscalização do cumprimento das medidas de restrição decretadas pelo governo do estado em espaços públicos, praias e praça. Ainda de acordo com a polícia, ações como essa devem se repetir nos próximos dias. As pessoas precisam entender que o momento é isolamento total, galera. É para ficar em casa. Eu volto com você, Flávia. Mas eu concordo também. O momento é sim de ficar em casa e eu super apoio essa ideia. Bem que se poderia aplicar aqui no Brasil também, mais especificamente aqui no Amazonas. Bora voltar a falar da previsão dos astros. Sagitário, olha só, se depender de sorte, tudo deve fluir bem para você hoje. Com a lua no seu paraíso astral, até as tarefas mais complicadas vão parecer fáceis e prazerosas. Faça uma fezinha, só não aposte alto demais nem esbanje seu dinheiro com supérfluos, tá bom? Nos assuntos do coração, seu charme vai arrasar corações na paquera. Números da sorte, 31, 13 e 76, a cor cinza. Capricórnio, preocupações com casa, grana, família, coronavírus devem ocupar sua mente ao longo do dia. Tente deixar os problemas longe do trabalho para não se prejudicar, tá bom? Nas finanças, você pode ganhar um bom dinheiro com serviços e produtos domésticos. Use sua experiência para faturar. Números da sorte, 77, 68 e 59, a cor prata. Aquário, você terá muita facilidade para negociar, pechinchar e fazer acordos, o que promete bons resultados no trabalho, especialmente para quem lida com comércio. O céu também favorece quem procura emprego e vai participar de entrevistas. Números da sorte, 24, 87 e 33, a cor bege. Peixes, o céu continua favorável para o seu bolso, por isso preste atenção ao que acontece à sua volta para não perder uma boa oportunidade de aumentar seus ganhos. Vai gastar com muita responsabilidade, pode até economizar algum dinheirinho. Números da sorte, 34, 61 e 79, a cor lilás. Olha só, gente, o Band Cidade fica por aqui. Para você, um ótimo dia. Vamos saber lidar com todas essas informações em relação ao coronavírus. Não se esqueça de lavar as suas mãos, não se esqueça de higienizar bem o ambiente do qual você se encontra e é importante você se cuidar, tá bom? Beijo grande e até amanhã.